Todo demônio, Pai, que quer dar sono no povo na hora da palavra, todo demônio que deixa a pessoa surdo, desapercebido, eu repreendo ele agora, em nome de Jesus, ó Pai, e que teu filho, Senhor, venha ser usado na face da terra, como ele nunca foi usado, Senhor. Abra a boca dele, entrega tudo que o Senhor mandar, não me importa qual seja a palavra, seja mel ou seja fel, importante é o Senhor falar em nosso meio, em nome de Jesus, e que toda sabedoria humana caia por terra, somente a sabedoria do Espírito Santo possa prevalecer nesse lugar, e as palmas louvam o Senhor. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 22. Livro de Gênesis, capítulo 22. Amém? A partir do versículo 1. Todos acharam aí? Eu vou ler, você vai me acompanhar, tá bom? Diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Você pode assentar, aplaudindo ao Senhor, glorificando a Ele e adorando a Ele por essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Irmãos, estamos diante de um texto e que quando nós olhamos para a história deste homem, ele reflete um pouco a realidade de cada um de nós. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós lemos sobre a vida de muitos homens. Quem nunca ouviu a história de Moisés, quem nunca ouviu falar da história de José do Egito, que de escravo se tornou governador, quem nunca ouviu falar do profeta Elias, que ressuscitou o filho da viúva, ou do seu sucessor, que ao tomar a sua capa, tocou com ela no rio Jordão, ele se abriu de um lado para o outro e passou a seco. E quando nós lemos a história desses homens, nos encoraja a prosseguir na vida e a enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque as situações que aqueles homens enfrentaram não são diferentes das que nós enfrentamos nos dias de hoje. O profeta Isaías teve suas limitações, assim como o profeta Jeremias. O grande homem líder chamado Moisés teve as suas limitações, assim como cada um de nós temos as nossas limitações. E quando nós vemos e olhamos para estes homens, o que nós aprendemos com estes homens é que eles tiveram as suas limitações assim como nós, mas eles não desistiram. Jesus, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem, ele também teve as suas limitações, mas ele não desistiu. Exemplo disso, quando ele estava no jardim do Getsêmani, já prestes a ir para a cruz, sabendo que o seu tempo estava próximo, ele chama em particular 3 dos seus discípulos para que interceda com ele naquele momento de angústia, de pavor, de temor, porque ele sabia que iria morrer. E ele chama esses discípulos à parte, e ele diz: orem comigo aqui neste momento, porque eu vou num lugar à parte orar ao Pai. E quando ele vai orar ao Pai, ele diz: Pai, passa de mim este cálice. O lado humano de Jesus estava dizendo: eu não quero ir para a cruz. Mas de contrapartida, o lado divino vem e diz: todavia, Pai, seja feita a tua vontade. E quando nós olhamos para a história de Abraão, quando Deus pega este homem, e lá no capítulo 12 de Gênesis, lhe faz uma promessa. E a promessa que Deus faz a este homem é que ele seria pai de uma grande multidão. E que das suas entranhas, da sua descendência, Deus faria numerosa como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Nesta noite, mediante esta palavra, Deus está revelando para mim e para você que Ele te fez uma promessa. E se Ele te fez uma promessa, independente da tua esterilidade, Deus vai cumprir esta promessa. E por mais que as circunstâncias sejam adversas, Deus vai provar para mim e para você que quando Ele promete, Ele cumpre. Vira para o teu irmão e diz assim: Deus te fez uma promessa, não fez? Se Ele te fez, Ele vai cumprir. E Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Mas toda promessa tem um sacrifício, irmãos. E aí eu pergunto para você hoje: você está disposto a sacrificar para Deus? Você está disposto a sacrificar nesta noite o melhor que você tem para Deus? E qual seria o teu melhor? Ah, irmão Márcio, o meu melhor hoje que eu posso oferecer para Deus é a minha conta bancária gorda lá no Banco Itaú, no Banco Bradesco. O melhor que eu tenho para oferecer hoje, Márcio, é o meu carro que está lá fora, é a minha casa que custou mais de 50 mil reais. O melhor que eu tenho para oferecer a Deus hoje é o meu emprego. Deus não quer nada disso de mim e de você.
O melhor que você pode oferecer para Deus hoje é a sua própria vida, porque ela não tem preço e ela foi comprada por um bom preço, preço de sangue vertido na cruz do Calvário. E Deus pega este homem chamado Abraão e lhe faz uma promessa. E na história de Abraão vemos 3 grandes testes da sua vida. Vemos 3 grandes testes que Deus faz com este homem para provar o tamanho da sua fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não vê. Em outras palavras, a fé, ela te faz acreditar naquilo que ainda você não está vendo e naquilo que as tuas mãos ainda não estão palpando. E pela fé, hoje você vai sair daqui com a tua vitória em nome do Senhor Jesus. Pela tua fé, eu não sei como estão as circunstâncias dentro da tua casa, mas pela tua fé, nesta noite, talvez aquele que está doente, que é lá da tua casa, da tua família, e que os médicos já desenganaram, pela tua fé, Deus vai dar uma posição hoje para você, dizendo que os médicos disseram uma coisa, que ele só tem 3 semanas de vida, mas eu estou determinando e acrescentando mais 15 anos na vida dele. Talvez pela tua fé, Deus já está dizendo que o teu emprego que já estava perdido, Deus está renovando este contrato e dizendo que você vai ficar mais 20 anos naquele lugar. Por mais que os homens digam uma coisa, Deus tem sempre uma resposta contrária em nosso favor. Deus sempre tem uma resposta positiva ao nosso favor em meio ao nosso desespero, em meio à nossa angústia, em meio ao nosso clamor. Às vezes Deus permite certas situações na nossa vida para que outras possam ser alcançadas. Exemplo disso, lembro-me lá no meu trabalho, um belo dia onde nós estávamos trabalhando, e de repente houve um incêndio no subsolo e apareceu na televisão aí. Era notícia do dia. E de repente o subsolo começou a pegar fogo. E alguns conhecidos nossos que estavam lá no subsolo, amigos de trabalho, outros desceram da brigada para tentar ajudar. E quando eles entraram no subsolo, a fumaça era tão negra que tomou toda a fábrica, todos que tiveram que recuar. E os que entraram no subsolo para resgatar os que estavam lá dentro, não conseguiram mais achar saída. E naquele dia morreram 6 colegas de trabalho nossos. Um morreu porque o carro estava lá, e ele foi tentar tirar o carro de lá de dentro, e morreu dentro do carro. E no outro dia, o chefe da empresa reuniu todos os seus funcionários. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: esses homens não morreram em vão. Eles deram a sua vida pela empresa. Por mais que isso soasse ruim aos ouvidos de muitos colegas de trabalho, eu entendi de uma forma. E após o sacrifício daqueles 6 colegas de trabalho, alguns passaram a olhar a fé e Deus de forma diferente. E Deus permite certas situações na nossa vida, irmãos, para que Ele abra os nossos olhos e possamos enxergar a promessa que Ele tem para cada um de nós, e aonde Ele quer nos levar, e a posição que Ele quer nos colocar, para entender que quando Deus fala, Ele cumpre, e para mostrar para mim e para você, e para os nossos inimigos, que ainda que Satanás se levante para dizer não, para dizer que não vai dar certo, que isso está errado, e que vai cair tudo por terra, Deus está dizendo para mim e para você: filho, filha, eu te fiz uma promessa, e a promessa vai se cumprir no meu tempo, na minha hora, no meu momento, e você verá o meu milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua parentela, em nome de Jesus.
vemos 3 situações na vida de Abraão. O primeiro foi o seu chamado divino. Quando Deus diz: Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra desconhecida, e lá far-te-ei uma grande nação. Abraão não questionou a Deus, irmãos. Ele de pronto abriu seu coração, arrumou as suas malas, pegou a sua família e partiu, nem sabendo para onde ia. Deus, ele nos surpreende, irmãos. Porque Deus, ele às vezes nos pede algo que talvez para nós é impossível dar para Deus. Mas se Deus te pediu algo que vai sacrificar aquilo que você ama, saiba que Ele tem um propósito em cima disso e saiba que Ele vê em você o potencial para sacrificar esse teu melhor. Ainda que nós achamos que não temos este potencial. E o primeiro teste na vida de Abraão foi o seu chamado divino. Sai da sua casa, sai do seu conforto, larga o teu trabalho e vai para a terra que eu estou te mandando. Irmãos, não é à toa que este homem é considerado o pai da fé. Um dos grandes patriarcas. Ele larga tudo. Família, parentes, pega só a sua família e vai embora e deixa tudo para trás, por uma ordem divina. Eu quero dizer para você nesta noite, que as tuas promessas vão começar a se cumprir na tua vida, a partir do momento em que você começar a entender o chamado de Deus para a sua vida. O segundo teste é o cumprimento da promessa, que ele seria o pai de grande multidão. Aí de contrapartida vem as situações corriqueiras da vida, que assim como Abraão, todos nós passamos. E eu fico a questionar, Deus faz a promessa, Deus faz o chamado divino a Abraão, ele sai, ele obedece. E Deus lhe promete que faria dele pai de uma grande multidão. Aí eu fico a pensar, Abraão devia ter pensado, acho que Deus não está entendendo a minha situação. A minha esposa é estéril. E como eu serei pai de uma grande multidão? Sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? É que todos nós temos os nossos problemas. Uns maiores, uns menos, uns mais complicados, outros menos complicados. Mas Deus sabe de cada uma das nossas situações. Mas preste atenção, quem te fez a promessa? Foi o homem ou foi Deus? E quem está acima do homem? E quem está acima de Deus? Alguém? Deus está acima de tudo. E se Ele te fez a promessa, independente dessa situação que você está vivenciando, acha que é impossível, Ele vai cumprir ela em nome de Jesus. Abraão, ele deve ter pensado, a minha esposa é estéril, como é que eu terei filhos para ser pai de multidão? Como é que a promessa vai se cumprir? Porque Abraão estava na sua tenda, e quando Deus lhe faz a promessa, Deus disse assim para Abraão, Abraão, sai debaixo da tua tenda. Era uma noite muito bonita, a lua estava no seu resplendor, e quando ele sai para fora, Deus diz para ele, olha para o céu, Abraão. E ele olha para o céu e Deus diz para ele, você pode contar as estrelas que estão no céu? Pode contar cada uma delas, Abraão? Acredito eu que Abraão olhou para o céu e disse, é muita coisa, Deus, para me contar. Deus vira para ele e diz assim, meu filho, assim como você contempla as estrelas dos céus, assim será a tua descendência sobre a face da terra. Quando Abraão e Ló se separam, irmãos, por causa de contenda entre os seus pastores,
Abraão virou para Ló e disse assim: Ló, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu vou para a direita. E Ló olhou para as campinas e viu aquela coisa linda, irmãos. E ele se apaixonou por aquela terra. E Ló disse: eu vou para ali, Abraão. Então tudo bem, Deus te abençoe, vai na paz, porque eu vou para o outro lado. Quando Ló partiu da presença de Abraão, Deus se apresentou a Abraão e disse assim: Abraão, contempla o norte, o sul, o leste e o oeste, até onde os teus olhos podem alcançar. Sabe por quê, Abraão? Esta terra eu darei a ti e a tua descendência. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra. Eu vejo Deus dando posse para a tua vida, posse para a tua família, posse para a tua geração. Oh, Shemiana Subiana canta. A tua geração não será pobre nessa terra, ela será próspera. Até onde os teus olhos alcançarem, Abraão, eu, o teu Deus, vou te dar esta terra na palma das tuas mãos. O princípio da obediência, irmãos, nos leva a grandes sucessos na vida. Nos leva a conquistas que jamais imaginávamos. Nos leva a lugares que jamais achávamos que estaríamos. Porque quem fez a promessa foi Deus. Vira para o teu irmão e diz: quem fez a promessa foi Deus. Quem fez a promessa foi Deus. Deus, Deus, Deus. Foi Deus, irmãos. Foi Deus. E o cumprimento da promessa. E Deus então começa a cumprir a promessa na vida de Abraão. E diz a palavra que os anjos se apresentaram a Abraão na sua tenda. E eles viraram para Abraão e disseram: Abraão, por estes dias, Sara, a tua mulher, terás um filho. Glória a Deus por isso. Aí Sara estava escondida lá atrás da tenda e começou a rir. E o anjo repreendeu Sara: por que ris, mulher? Porque quem te fez a promessa foi Deus. Eu vejo Deus abrindo muitos ventres nesta noite, amado. Eu vejo Deus abrindo ventre de homens, de mulheres. Eu vejo Deus tirando a esterilidade de muitas pessoas aqui dentro e levando a vocês a um nível mais excelente com Deus, e passando a acreditar naquilo que talvez você nem mais acreditava, nem os teus parentes, nem os teus colegas. E Deus está começando a ressuscitar os teus sonhos. Deus está começando a ressuscitar as promessas que Ele já te fez há muito tempo atrás. Irmãos, quando Abraão chamou Deus para sair da sua terra, ele tinha por volta de 75 anos. E quando Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, quando seu filho Isaac nasceu, ele tinha os seus 100 anos de idade. De 75 para 100 anos são quantos, irmãos? 25 anos. 25 anos ele esperou a promessa, mas ela se cumpriu. E Deus, irmãos, é tão espetacular que Ele complica a situação para mostrar que Ele é Deus. Sara não vai ter um filho na sua mocidade, porque vão dizer: ela é jovem, ela ainda estava com vigor. Ela teve um filho na sua velhice. Cá para nós, irmãos, nos dias de hoje, uma senhora de 100 anos de idade, de 70 e poucos anos, gerar filho é o quê? É risco de quê? Risco de morte. Aí Deus complica a situação mais ainda. Não, Sara, pode rir. Ri à vontade, porque quem vai rir por último sou eu. Ri à vontade, porque quem vai rir por último na cara do teu adversário sou eu. Porque sou eu que te fiz a promessa.
para nós concluirmos aqui, irmãos, eu não vou tomar muito tempo. O terceiro e grande último teste que Deus faz com este homem extraordinário chamado Abraão, ele pede o seu filho em sacrifício. Eu, quando olho para a história de Abraão, eu vejo as experiências que este homem teve com Deus, e às vezes eu fico me perguntando, Senhor, será que eu posso, assim como esses homens que tiveram experiências contigo, também ter com o Senhor? Porque às vezes nós somos seres humanos, né, irmãos? Temos fé, mas ao mesmo tempo nós desacreditamos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E quando o irmão Marquinhos estava ministrando aqui, e ele falava que nós seremos pai de multidões, Deus falava ali ao meu coração, filho, aqueles que zombaram de você, aqueles que não acreditaram de você, eu não falo isso por orgulho meu, irmãos, eu falo porque Deus falou comigo ali sentado, atrás da onde o irmão José Alves está ali. Meu filho, os que zombaram de você, os que não acreditaram de você, os que riram de você, vão ver você como o pai de grandes multidões. E vão dizer, realmente é ele? É, porque Deus pega o impossível para fazer possível na sua vida. Deus pega aquilo que ninguém dá nada, para mostrar que do nada ele faz alguma coisa. Deus pega o mais excluído da sociedade para mostrar para a sociedade que aquilo que está excluído dela pode se adaptar a ela, e não só se adaptar a ela, mas transformar ela pela graça que Deus vai derramar sobre a vida desse que estava fora da sociedade. Deus pega os nossos impossíveis, irmãos, e nos mostra que eles podem ser possíveis. O nosso problema é que nós estamos acostumados ao natural, ao sentir, ao tocar, ao ver. Estamos limitados por um espaço de tempo a este espaço chamado terra. Mas chegará um dia em que os nossos olhos se fecharão aqui e se abrirão lá na glória, e assim como nós nos contemplamos ao espelho, diz a palavra, que nós o veremos assim como ele o é, cheio de glória, cheio de honra, cheio de louvor, cheio de graça, cheio de unção, assim como diz o discípulo João no livro de Apocalipse, com os pés reluzentes, e na sua coxa direita escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aonde os anjos dizem Santo, 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 Santo ao Cordeiro de Deus. Aí os nossos olhos verão o quê? O sobrenatural de Deus. E hoje o sobrenatural nos assusta. Se aparecer talvez um anjo aqui todo de branco, alguns talvez ficariam assustados, porque não estamos acostumados a ver a glória de Deus na sua essência. Mas eu fico pensando, irmãos, quando os anjos apareceram a Abraão, eu fico imaginando, eu queria ver a face dele na hora. Quando Deus abriu o mar vermelho de um lado para o outro, eu queria ver a cara de Faraó. Quando o profeta Eliseu pega a capa de Elias, toca no Rio Jordão, eu queria ver a face dos profetas que estavam seguindo aquele homem naquele momento. E eles tiveram que dizer, verdadeiramente, o Deus de Elias é com este homem. Os teus inimigos, meus amados, vão ter que dizer, verdadeiramente, Deus é com este homem, Deus é com esta mulher. Para encerrarmos, irmãos,
Abraão, ele não questiona Deus mais uma vez. Diz o texto que ele pega o seu filho Isaque, juntamente com ele alguns dos seus servos, ele arruma o jumento, ele pega a lenha, ele pega o fogo, ele pega o cutelo, e eles se preparam para o monte Moriá. Entenda uma coisa, irmãos, precisamos entender uma coisa nesta noite. As promessas de Deus na sua vida, elas sempre vão se cumprir no momento em que você está no teu vale. Mas Deus vai te levar para o monte, para mostrar que lá que elas vão se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Porque eles vão dizer, mas ele estava lá embaixo, e agora ele está lá no alto. É porque ele é lá do alto que Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. E Abraão pega o seu filho Isaque, e eles caminham para o monte Moriá. E diz o versículo 3, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque e o seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eu fico imaginando o coração desse homem. Aí no versículo 4 diz a palavra, e ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Eu fico imaginando Abraão se aproximando do lugar do sacrifício, e quando ele olha de longe ele vê. Eu fico pensando na angústia no coração daquele homem. Está chegando a hora de eu sacrificar o meu filho. Está chegando a hora de eu imolar o meu filho. E ele fica talvez se questionando. Não, se Deus mandou, eu vou obedecer. Abraão, irmãos, fica entre a fé e a razão. A fé pede para que ele obedeça a Deus e sacrifique o seu filho. Mas a sua razão diz, você está louco? Vai matar o teu filho? Só porque você ouviu uma voz do além, do nada, pedindo para matar o teu filho? É a razão das coisas, irmãos. É talvez os seus vizinhos dizer para ele, acho que Abraão endoidou. Ele ouviu uma voz do nada, dizendo que é Deus e que vai ter que matar o seu filho. Deus coloca Abraão entre a sua fé e a sua razão. E a quem você quer ouvir nesta noite? A tua fé ou a tua razão? Talvez a tua fé, que é tão pequena como um grão de mostarda, está dizendo assim, você precisa de Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa entender que Deus tem uma obra na tua vida, você precisa entender que Deus tem um plano, tem um projeto na tua vida, tem coisas lindas na tua vida, mas em contrapartida, a tua razão diz, não, mas se eu entrar para a igreja, o que vão pensar de mim? Não, se eu entrar para a igreja, o que os meus colegas vão falar de mim? Não, se eu aceitar Jesus, o que vão falar lá no meu trabalho? Mas nesta noite Deus está dizendo assim, ei, escuta a voz da fé. E ele vê o lugar de longe. E diz o versículo 6, e tomou Abraão a lenha e o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E ele diz assim, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. A fé desse homem é tão impressionante, irmãos, porque ele diz para os seus moços que estavam com ele, vocês vão ficar aqui, e eu e o meu filho iremos até ali, naquele monte, nós adoraremos, e nós
retornaremos a este lugar. Ele usou as palavras no singular ou no plural? Plural. Nós iremos e nós retornaremos. A fé de Abraão é tão impressionante, irmãos, que mesmo as circunstâncias adversas que ele estava vivenciando naquele momento, ele teve a coragem de dizer que ele iria com seu filho, mas voltaria. Mas Deus não havia pedido o sacrifício? Como é que ele voltaria com seu filho se o sacrifício tinha que ser feito? Porque Abraão entendia uma coisa que nós precisamos entender nesta noite, irmãos. Abraão sabia de quem ele lhe tinha feito a promessa. Abraão sabia quem lhe havia feito o chamado. E Abraão sabia que quem fez a promessa era fiel o suficiente para cumpri-la. E quando ele diz, nós iremos, adoraremos e retornaremos, ele estava dizendo assim, bom, Deus é que arrumou esta situação, então ele vai arrumar um jeito de eu sair dela e ainda dar glória ao nome dele. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu vou voltar com o meu filho, porque eu tenho fé em Deus, porque eu acredito em Deus, porque eu não desconfio de Deus. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Se você crê assim, você pode aplaudir a Ele e glorificar a Ele. Glória a Deus. Não importa as circunstâncias, não importa a adversidade, você vai adorar e ainda vai voltar com a tua bênção em nome de Jesus. Porque Deus vai prover na tua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Deus vai prover na tua vida. Deus pediu a Abraão um sacrifício. Mas quando Deus nos pede um sacrifício, eu não vejo como sacrifício. Eu vejo como dupla honra. Se Deus te pediu um sacrifício, não veja ele como um sacrifício. Veja como dupla honra. Porque quando você tiver fé o suficiente para sacrificar aquilo que Deus te pediu, mediante a tua fé, Ele vai te honrar diante dos homens. E vai mostrar para você que a promessa que Ele fez na tua vida é grande, numerosa, como as estrelas dos céus, como a areia do mar, aonde ninguém poderá contar, tamanha a descendência que Deus vai fazer de você, que as gerações que virá de você, aprenda a sacrificar. Enquanto o nosso irmão Marcos estará adorando, você vai estar com a oportunidade de abrir a sua mente, o seu coração, e deixar bem vivo aí dentro aquilo que Ele te prometeu. Eu não sei como é que está a tua situação hoje, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida em particular. Eu não sei aqui se você já teve uma experiência com Deus ou não, mas enquanto o nosso irmão Marcos adora, você vai refletir aí no teu lugar. E eu quero lhe fazer um convite que vai mudar a história da tua vida para sempre. Que o Senhor continue falando ao teu coração. E que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida em tempo oportuno. Tudo começa com sacrifício, irmãos. A nossa história aqui na terra, ela começou por causa de um sacrifício. E a história de Abraão com seu filho Isaque tipifica a história de Jesus na cruz. Assim como o pai oferece o seu único filho sobre o altar,
em prol de um propósito, Deus o fez por nós. Por isso Abraão é considerado o pai da fé, porque ele teve fé suficiente para oferecer o seu melhor. E Deus nos amou suficientemente para nos dar e quem foi o seu melhor? Seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Quando pela via dolorosa, ele foi cuspido, esbofeteado, humilhado, zombaram dele, mas ele não desistiu de você. Ele foi até o final, carregando a pesada cruz sobre os seus ombros. Mas o que pesava sobre os seus ombros não era a cruz em si, mas era o pecado de toda a humanidade que estava sobre aquele madeiro. E ele não desistiu de você. Ele foi ensanguentado, humilhado. Riram dele. Deus já havia nos feito uma promessa, irmãos. E ele nos fez a promessa lá no jardim do Éden, que quando a serpente enganou Adão e Eva, ele disse: olha, serpente, do ventre da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. E toda mulher que engravidava, o diabo colocava a mão na cabeça. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? E quando nós vemos os anjos se apresentando a Maria, salve agraciada, o Senhor é contigo, do teu ventre nascerá o Salvador do mundo, aquele que vai se sacrificar pela humanidade e trará novamente a redenção sobre a humanidade. A história de Abraão e Isaac tipifica a história de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos amou incondicionalmente, mesmo conhecendo as nossas falhas, as nossas arrogâncias, o nosso nariz empinado. Mas mesmo assim ele nos amou. E ele se sacrificou por nós. Todo sacrifício gera na vida daquele que o sacrificou bênçãos incontáveis, inumeráveis sobre a vida daqueles que Deus ama, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.